pastor Dejair vai voltar e vai nos abençoar mais uma vez com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, né, pela mesa do Senhor, graças a Deus por você ser abençoado, ser obediente, como homem de Deus. Fez um silêncio aqui, né? Ele é barulhento, esse ventilador, né? Graças a Deus. Eu vou convidar você a abrir no livro de Romanos, capítulo 8. Deixa eu me acertar aqui um pouquinho com a Bíblia. Eu estou esperando o dia que a igreja vai comprar aquele clerical do Silvio Santos. Aí a gente põe o microfone aqui e fica livre, né, com as mãos, né? Eu, como bom brasileiro, falo com as mãos também, né? Mas enquanto não tem, nós vamos fazendo aqui, né? Se virando em nome de Jesus. Obrigado. Abra lá, capítulo 8, verso 12, e nós vamos estar lendo esses pequenos versículos aqui até o verso 17, começando com o 12, ele diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Amém, amados? Amém? Vamos fazer o seguinte: como vocês querem ouvir a voz de Deus, não é verdade? Nós chegamos à casa do Senhor sempre para ouvir a voz do Senhor. Como isso é algo tremendo e muito honroso, mas também um momento de temor. Nós queremos falar movidos pelo Espírito de Deus, para que a palavra não saia do homem, mas saia da boca de Deus através dos lábios do homem. E assim queremos que ela fale com os nossos corações. E se o chapéu cair direito na sua cabeça, não é porque eu sei de tua vida. Dê glória a Deus e diga obrigado, Senhor, né? Se você for exortado, for abençoado, vem do Senhor. É assim que funciona. Nós não queremos falar nada da carne, da parte humana. Então, como é sério, e você diz que quer ouvir também, e ao amado que está em casa, eu vou convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus, e vou convidar você a estender suas mãos para mim. Você pode estender suas mãos para mim? E assim você vai orar dizendo: Senhor, usa o homem como vaso de honra para a tua glória. E assim você vai orar dizendo: Senhor, usa teu servo, para que ele possa ser instrumento e possa falar aos nossos corações, aos corações daqueles que estão em casa. Você que está em casa, pode fazer o mesmo. Estenda suas mãos para cá. Deus sabe do seu coração. Pai, nós recebemos a cobertura da tua igreja. E a tua igreja diz: Senhor, nesta noite também queremos ouvir a voz do Senhor.
Ó Pai, não seja o homem, que meus lábios não falem aquilo que o Senhor não deseja, mas que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer, e que o Senhor abençoe a tua igreja, e que a tua igreja receba do Senhor a palavra certa, para ser abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, amados, pelo ato profético dos irmãos. Assente-se ao seu banco. Hoje de manhã, ao estudarmos a terceira igreja lá de Éfeso, a igreja de Pérgamo, nós falamos com os irmãos que estavam aqui, que as coisas de Deus, elas são tudo muito simples. Não tem nada complicado. Então, quando Jesus fala do Apocalipse, ele fala duas coisas lá no Apocalipse. Ele diz, é uma briga entre o bem e o mal. Sabe disso? Que o Apocalipse é uma briga do bem e do mal. Também ele diz lá que essa briga do bem e do mal, ele orienta dizendo que o mundo não nos ama e não nos quer bem. Você veja que coisa simples. Ele nos orienta, diz, não seja amigo do mundo. Porque o mundo não joga a favor do cristão. Jesus está nos orientando. Também Jesus orienta a gente dizendo o seguinte: você tem um problema que é a carne. Não deixe os desejos da carne serem maiores. Você tem que dominar esses desejos. Muito simples, não é verdade? Bem e mal. Só existem dois poderes: o poder de Deus e o poder do diabo. Se eu não estou no poder de Deus, eu estou no poder. Não tem neutralidade. Não existe neutralidade nisso. Tudo muito simples. Agora, a palavra de Deus diz que eu, por si mesmo, como cristão, eu não posso sair vitorioso neste mundo. Se eu marchar pelas minhas forças, se eu for nas minhas forças, se eu tentar fazer nas minhas habilidades, no decorrer do caminho, eu vou sucumbir. Quantas vezes a gente está fazendo pelas nossas forças e a gente começa a perceber o cansaço, começa a perceber que não vai chegar e muitas vezes desistimos em determinadas situações porque não conseguimos mesmo, porque são forças humanas e não é pela força. Não é pela força. Outro engano que nós temos como igreja, como povo de Deus, é desconhecer Deus. E essa é uma estratégia muito forte do inimigo quando ele administra o povo na ignorância. Disse um pensador americano hoje, nos nossos dias, que o grande mal da igreja cristã evangélica hoje é não mais conhecer a Bíblia. Somos filhos de filhos de filhos de crentes e que estamos se tornando nominalistas. Vamos para a igreja, oramos, buscamos as coisas de Deus e falamos que confiamos, mas não estamos preparados para a tempestade. E o povo de Deus é um povo forjado na tempestade. Não tem outra alternativa. Se alguém disser para você, vem para a minha igreja porque aqui você vai ser feliz. Vem para a minha igreja porque aqui você só vai prosperar. Mentira. Porque há batalha, há luta, há dificuldades, há problemas. Mas Isaías, e eu quero viajar um pouco pela palavra com os irmãos, até chegar naquilo que Deus vai propor para os nossos corações. Isaías, no capítulo 43, no verso 13, ele fala o seguinte: quando o povo de Israel está lá, cativo na Babilônia, e existe um remanescente
de Israel, e Deus vê esse remanescente lutando, né, com afinco para instalar, para fazer os muros novamente, mas não consegue, e a luta é árdua. Então eles estão perdendo as energias, a força deles como homens. Então Isaías é usado por Deus para falar com eles naquele momento, dizendo lá nesse verso 13, no final dele: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Às vezes lemos esse versículo, mas desconhecemos a dimensão de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o mesmo de ontem, eternamente é o mesmo Deus, é o Deus que construiu todas as coisas, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que trouxe o maná, é o Deus que curou, é o Deus que deixou eles andar com 40 anos no deserto com sandálias até o final, é o Deus que cuidou deles, que derrotou os filisteus, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele está tentando dizer para eles: vocês tenham ciência, saibam que eu, se começar a agir, não há força nenhuma nessa terra que possa me impedir. Basta o Senhor dizer: cessa, peste da pandemia, e amanhã todos os jornais de televisão começaram a notificar: 0 de morte, 0 de morte, 0 de morte, 0 de morte, 0 de morte no mundo todo. Porque se ele agir, ninguém pode impedir. Preste atenção. Nosso Deus é um Deus poderoso, tremendo. Ele fez tudo isso com um estalo da sua palavra. Haja luz, fiat lux, e ouve-los. Ele criou todas as coisas. Um pouco mais à frente, Isaías também vai falar para o povo de Israel, no capítulo 55, verso 8 e 9 lá, ele vai dizer o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, os pensamentos de Deus não tem nada a ver com nossos pensamentos derrotistas, pessimistas, negacionistas, pensamentos que muitas vezes acumula o mal-estar, que traz a desgraça. Eu não sou adepto a isto, mas se você começa a ter medo de cachorro, meu irmão, até guapequinha pequenininho, pinche é perigoso, né? Até o pinche te morde. Não sei porquê, como é que eles percebem, mas você atrai eles para cima de você. Você começa a pensar que você não é nada. Você começa a pensar que você está desamparado. E daqui a um pouco você está realmente desamparado, você está passando por dificuldade, e você começa a perder as coisas que Deus já deu a você, porque você começa a confiar em você, e você não tem confiança em você. Isaías diz para o povo de Israel: o pensamento de vocês não é o pensamento de Deus. Vocês estão pensando que vão morrer no cativeiro? Lembre de Israel, lá no Egito. Eu os tirei com mão forte, eu os libertei. Agindo Deus, quem impedirá? Deus abre portas. Sonhe, mas nós vamos entender como é que se é vitorioso lá no final. Sonhe. Você quer ter um marido abençoado? Você quer ter uma esposa abençoada? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter um emprego abençoado? Sonhe. Agindo eu, quem impedirá? O Senhor vai cuidar. Não vai faltar o pão.
Deus vai cuidar, os corvos vão trabalhar. Deus vai usar meios, mecanismos, para que você não padeça em nada. Ele vai cuidar. Creia. O que nós precisamos é aprender aqui de Deus. E aqui está o segredo. Tudo muito simples. Tudo muito simples. Nada espetacular. Simples. O nosso Deus diz: obedeça. Deus está falando. Obedeça. Não deixe a carne movimentar você. Não deixe o mundo seduzir você. Não ande pelos conselhos do mundo, não ande pela sua carne, não ande pelas ações, pelas motivações, pelos alhos e bugalhos que muitas vezes o diabo coloca. Ande pela motivação da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te orientar como ser um homem, uma mulher vitorioso por meio de todos os momentos, sejam eles de alegria, sejam eles de tempestade. Você sairá vitorioso para a glória do Senhor. O primeiro segredo aqui é entendermos que nós fazemos para que Cristo seja glorificado. Alguma vez você pensou nisso? Que a tua vida glorifica a Deus? A Ele toda honra, toda glória. Eu passo muitas vezes pelas ruas, e hoje de manhã falamos um pouco sobre isso. Passo por frente de algumas instituições e vejo lá, é o rosto, mas popularmente a gente chama de cara. Vemos lá a cara do dono da igreja. Passa lá a cara dele. Eu nunca vi Jesus na placa, mas vejo a cara deles. A estrela não sou eu. A estrela não é você. A estrela é o Senhor. A Ele toda a glória. A Ele toda a honra. A Ele todo louvor. Se você passar luta, necessidade, problemas, dificuldade, a Ele toda a glória. A Ele todo louvor. A Ele toda a honra. Porque Ele está deixando você crescer. Você vai aprender. Você vai aprender. Há muitos anos atrás, uma irmã, e nós precisamos aprender a andar e deixar uma coisa movimentar nossas vidas, que é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o poder de Deus na minha vida. E há muita bagunça nisso. O poder do Espírito Santo não é para você sapatear, sapatinho de ouro. O poder do Espírito Santo não é para você ficar sendo médium, descobrindo e dando palavras por aí de profecia para as pessoas. O poder do Espírito Santo tem uma motivação, que é me usar para ser um agente da glória de Deus, para que eu exalte o Senhor. O poder do Espírito Santo vem sobre nossas vidas, sobre a igreja, para nos capacitar a dizer não ao pecado, para nos dar a visão do céu, que é pregar as boas novas, ser um evangelista, ser um ganhador de almas, conquistar as vidas, abrir os lábios em todo instante para comunicar a palavra de Deus aos que não conhecem. Lucas diz que a mesa é farta, e há um convidado especial para toda a multidão, mas muitos não estão na mesa, e eles precisam chegar à mesa. Então, nossa missão é ganhar almas. Pode dizer comigo? Senhor, eu não gosto disso, mas vamos falar. Senhor, me faz um ganhador de almas, para a tua glória. Aleluia. Me faz um ganhador de almas. A Bíblia diz que quando você é usado para alcançar uma vida, presta atenção, quando ela vem a Cristo, quando ela se torna
filho de Deus, há festa no céu. Eu não sei, mas às vezes nas igrejas hoje alguém está aceitando Jesus e alguns estão falando piada do lado, falando como é que vão vender o carro, a bicicleta, etc. Mas a Bíblia diz que quando ele vem ao altar e aceita Jesus, lá no céu há uma festa, os anjos estão pulando, dançando, glorificando, porque mais uma vida foi conquistada. Que bênção! Tremendo, porque esse é o propósito. O inimigo vai lutar em todo o tempo para nos desviar do propósito de Deus. Eu canto para a glória de Deus. Aleluia! Eu não sei cantar. Esses dias o Léo abriu o culto cantando, eu falei, puxa, Deus é maravilhoso, olha, que voz maravilhosa. Aí eu pensei comigo, aí vem a carne, né? Se o Léo pode, eu também posso. Aleluia! Para a glória de Deus. Se você estende as mãos, fazer um cafezinho, para a glória de Deus. Se você visita alguém, é para a glória de Deus. Se você liga pelo telefone para alguém, como é que você está? É para a glória de Deus. Aleluia! Aqui está o segredo. Deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Paulo lembra a Timóteo deste poder. Paulo fala do poder do Espírito a Timóteo, que esse poder é um poder de amor e é um poder de moderação. Eu amo. Tudo que eu faço, eu amo. E tudo que eu faço moderadamente. Zacarias, Malaquias, fala desse poder. Malaquias e Zacarias diz lá no livro deles de que não é por força, nem por violência, mas é pelo amor de Deus. Então, como é que nós vamos nos mover neste mundo se não for só pelo amor de Deus? E pelo amor de Deus, eu tenho que estar sendo guiado pelo Espírito Santo. É simples. É simples. Eu falei isso há muito tempo atrás, isso é verdade. Um congresso de casais, duas irmãs foram nesse congresso de casais, muitos anos atrás. E o reitor, que a esposa morreu, estava naquele congresso, falando com casais, Dr. Elton Wood. E lá por meio do final do evento, ele estava falando na última noite sobre o amor de Deus. O amor de Deus que apaga toda a ira, o amor de Deus que cobre todo o pecado. Use o amor de Deus. E Paulo diz aos Gálatas que o amor de Deus é como brasa na cabeça do inimigo. E duas irmãs queriam ir nesse congresso, foram para ajudar na cozinha. Elas não eram casadas, mas elas estavam novas convertidas, estavam assistindo todas as noites aquilo. E uma delas ficou tão impressionada. Ela disse que se tivesse conhecido tudo aquilo que ouviu, ela não teria perdido o esposo, ela não teria tido problema no seu casamento. Mas a outra irmã ficou impressionada com aquela palavra do pastor, de que o amor de Deus é como brasas vivas na cabeça do inimigo. E ela perguntou naquele dia para o pastor naquele lugar: pastor, mas é verdade isso mesmo? É uma piada, mas é verdade o que aconteceu. Pastor, sim, irmã, com aquele sotaque americano, é verdade. Ela disse, mas eu joguei água fervendo nele 2 vezes, nada mudou na vida dele. Ela entendeu que se tinha que pôr brasas vivas na cabeça do esposo para poder ter os efeitos, mas água fervendo não deu resultado. Malaquias e Zacarias diz, não é por força nem por violência. Eles dizem, é pelo teu Espírito, Senhor. Então, quando eu começo a marchar pelo Espírito de Deus, há amor, há moderação, eu tenho equilíbrio, mas eu tenho poder.
Agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo. Quando o Espírito de Deus está se movimentando na vida do cristão, se movimentando na vida da igreja, Deus está agindo, está desconstruindo todo o mundo da maldade que possa nos afetar. E está levantando o mundo do bem para prevalecer. E nós, consequentemente, vamos vencer em nome de Jesus. Pedro fala que Deus ungiu Jesus com este poder do céu, para que ele operasse na terra todos os milagres. Quando Jesus curou, quando Jesus expulsou o demônio, quando tudo que ele fez movido pelo poder de Deus, que era a presença do Espírito Santo na sua vida. Agora veja, esse poder foi nos dado. Sem a ajuda de Deus, nós não conseguiremos vencer as tempestades, as lutas contra a igreja. Nós podemos fazer o melhor, mas não conseguiremos. É pelo poder de Deus, é pelo agir de Deus, é pelo Espírito Santo se movendo nas nossas vidas. Não tem outro mecanismo que não seja agir através do poder do Espírito Santo. Muito simples. Da mesma forma como Jesus entrou em minha vida, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está derramado sobre a igreja. Nesta noite você pode dizer ao Espírito de Deus, dizendo: vem sobre mim, sopra, Senhor, teu Espírito sobre minha vida. Quando eu era novo convertido, a imaturidade era parte da minha vida. Eu busquei esse poder de forma desajustada, mas pela misericórdia de Deus, Deus me deu. Mas ele pode vir pela fé. Ele está derramado sobre a igreja. O Espírito de Deus quer guiar a igreja do Senhor, quer guiar a minha vida, quer guiar a sua vida, quer guiar nossas vidas. É da vontade de Deus. E eu preciso reconhecer que pela carne, pela minha força, pelas minhas habilidades, eu não vou vencer. Por isso temos uma multidão de cristãos fracos, que não congregam, que não são efetivos, que não têm autoridade, que não conseguem caminhar, ir à frente, porque falta poder. O poder que Deus falou através de Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Ora, se há luta, se há tempestade, se há dificuldade, se há algum problema, se você tem o poder do Senhor, o Espírito Santo se movendo em sua vida, você vence na autoridade do nome do Senhor. Tudo neste mundo vai se submeter ao poder de Deus quando o Espírito Santo está nos movendo para a glória de Deus. Ezequiel fala com relação, lá no capítulo 47, fala de um rio que vem do trono de Deus. E ele fala que, nessa visão, ele fala lá, que no verso 3, 47, 3, de que ele foi levado para um delta do rio, e ele caminhou 500 metros, e ele caminhou 500 metros com água no tornozelo. Aí depois ele vai um pouco para frente, no verso 4, e diz que ele andou mais 500 metros, e ele foi com águas pelo joelho.
E um pouco mais, ele fala que caminhou um pouco mais, 500 metros, ali no verso 4, e ele agora caminhou com águas nos lombos. E aí, ele fala, no verso 5, desculpa, que finalmente ele andou mais 500 metros. E aí ele entrou em águas profundas, que não davam mais para ele atravessar o rio a pé. Mas quando ele entra em águas profundas, que ele não pode mais caminhar, ele começa a boiar e começa a flutuar naquelas águas. E ele fala dessa visão como o agir do Espírito Santo. Ele fala que na igreja nós estamos com muita gente andando com as águas do Espírito no tornozelo. Fala de pessoas que estão nesse nível de água, pessoas que estão dispostos a vir para a igreja, pedir oração, pedir que Deus cure, que Deus abra portas, mas somente isso. Ele fala dessas pessoas que estão com águas pelo joelho, que são pessoas que se interessam mais ou menos como os solos semeados, que se interessam, vêm, até são ofertantes, dizimistas, mas que ainda não têm a plenitude do Espírito. E ele fala dos que estão com água no lombo, de que esses estão na esperança de atravessar o rio, de que querem e que desejam algo mais profundo, algo maior nas suas vidas, que estão sendo motivados interiormente a se consagrar para Deus, que estão próximo de ser inundado pela água e flutuar pelo poder do Espírito Santo. E quando isso acontece, toda meninice acaba. Quando isso acontece, eu sei que o meu mover, eu sei que minha vida é para a glória do Senhor. Eu já não penso mais em formar o meu reino. Não tem nada aqui que você não sonhe em ter sua casa, seu carro. Isso faz parte do nosso dia a dia. Mas se eu não tiver, como disse o Léo, como disse a Fátima, num desses dias, eu vou ser cuidado pelo Senhor. Porque uma casa não é o fim de todas as coisas. Quando o Espírito de Deus está sobre minha vida, o meu trabalho não é a coisa principal na minha vida. É meios que Deus está me dando para viver. Ninguém precisa falar. Eu sei. Eu sei porque o Espírito de Deus agora está guiando a minha vida, dirigindo a minha vida, está dizendo de que eu não sou deste mundo, de que eu sou um instrumento da glória de Deus, assim como ele falou para Pedro, assim como ele falou para Paulo, assim como ele falou para todos os apóstolos e todos os irmãos do passado, e muitos deles se entregaram de todo o seu ser para serem guiados pelo Espírito, que não se preocuparam nem se iam morrer ou não iam morrer, mas eles queriam servir a Deus de todo o coração. Eles não tinham nenhuma ambição nesse mundo. Esse mundo vai passar, vai embora. E a gente sabe que isso acontece. Em uns astrais, muitos irmãos morreram naquele ônibus daquela cidade, onde foi 40 pessoas que morreram ali. Um grupo grande. Minas Gerais teve outro, né? Mas aquele que teve em São Paulo aqui, 40 mortes. Muitos irmãos jovens. Uma igreja teve mais de 15 pessoas lá, que era da mesma comunidade.
Eles saíram de manhã, alegres, jovens, de 18 a 30, 35 anos. E foram trabalhar. Eles não imaginavam que aquilo podia acontecer. E num piscar de olhos, perderam suas vidas. Oxalá esses irmãos estivessem 100% em comunhão com o Senhor. Venceram. Nós precisamos viver para a glória do Senhor. Se não vivermos para a glória do Senhor, nós vamos morrer na praia. Não vamos vencer. Seremos derrotados. Mas se deixarmos o Espírito de Deus nos dirigir e andarmos no poder de Deus, nós vamos vencer toda tempestade. Não tenha dúvida que Deus vai cuidar da tua saúde. Não tenha dúvida que Deus vai cuidar da tua casa, dos teus filhos. Não tenha dúvida que Deus vai dar a você os meios de sobrevivência. Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando eu entrego a minha vida, eu entendo, eu compreendo agora para que Ele me chamou, e eu começo a servir o Senhor, porque eu compreendo, e eu não quero fazer parte do poder do mal, eu não quero estar debaixo do governo do diabo, eu não quero ser seduzido por este mundo, eu não quero andar pela carne, eu quero andar pelo mover do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Eu não quero o poder do Espírito Santo sobre minha vida para ter lucratividade como Simão quis comprar. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida para que eu todos os dias glorifique e exalte o nome do Senhor. Para que todos que me vejam entendam que o Senhor é o digno de toda a honra e toda a glória. Essa é a diferença que vai ocorrer na igreja dos nossos dias, se a igreja compreender isso, se a igreja entender isso, que o Evangelho é tudo muito simples. Jesus é Senhor da minha vida. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, diz que quem não tem o Espírito Santo na sua vida não é filho de Deus. E aí, irmão? Você aceitou Jesus? Mas sem o Espírito de Deus você não é salvo. Você não é filho de Deus. Paulo diz que eu preciso andar movido, dirigido, guiado pelo poder do Espírito Santo para que a minha adoção vá até o final. Porque senão eu vou ser engolido por esse mundo. Águas profundas. Talvez você precise mergulhar. Não tenha medo. Vá para o Senhor. Ah, mas Ele pode me chamar para a África. Não. Primeiro você vai ganhar os teus em casa. E se Ele chamar para a África, você vai, porque Ele vai te equipar. São 40 e poucos anos na obra do Senhor. Nunca uma caixa de leite eu tirei do caixa da igreja. Saí da empresa Petrobras e disse: Senhor, a única coisa que peço é que cuide da minha vida e abençoe meus filhos. O resto não me importa. Nunca faltou o carro, nunca faltou comida. Comecei a igreja do zero, sem ninguém. 1, 2, 3. Deus abençoou. Nunca padeci. Havia luta, tempestade, dificuldade, mas Deus supria.
Deus guardava, Deus abençoava. Me dou o luxo de hoje ter um plano de saúde de mais de 30 anos, que paguei, vim pagando, Deus abençoou. Meu salário não é desse tamanho, é desse tamanho. É o filete das águas de Elias, mas Deus está sempre jorrando. O carro que está ali fora é zero. Nem pensava, estava com um bom carro, mas minha filha veio esses dias e disse: pai, vamos comprar o carro. Não precisa. Sabe, o que eu penso é Deus dizendo: no pouco tem sido fiel, eu sou fiel no muito a você. Eu cuido da tua vida. Eu cuido da tua vida. Deus cuida. Deus vai cuidar. Deus vai abençoar. Não tenha medo. Venha para as águas profundas. Deixe o Espírito de Deus dirigir você. Deixe Ele guiar sua vida. Você vai ser abençoado. Tua família vai ser abençoada. Teus filhos vão ser abençoados. Haverá milagres. Haverá prodígios através da sua vida. Tudo vai mudar. Haverá lutas, mas tudo vai mudar. Porque a tua fé é a fé que conquista almas. A tua fé é a fé daquele que sabe que o Deus Todo-Poderoso que você serve, agindo, nada pode impedir. Você crê nisso? Nessa noite, eu quero fazer um convite. Vamos deixar o Espírito de Deus usar nossas vidas nesse período negro, não preconceituoso, mas obscurecido, né, que ninguém sabe o que está acontecendo, onde a dúvida paira. Vamos deixar o Espírito de Deus nos usar como sal, como luz nessa terra. Aonde você estiver, Deus vai usar você para levar a luz, para destruir o pessimismo, o derrotismo. Onde pessoas estiverem com medo, você será usado para levar o espírito de fortaleza que Paulo diz em Romanos. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de temor, mas de coragem. De temor, mas de coragem. Temor por amor e respeito ao Senhor. E coragem, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Nessa noite eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, de forma simples, abrir seu coração e dizer: Senhor, entre em minha vida, de forma que o Espírito Santo do Senhor venha e Ele dirija a sua vida, e você possa ser esse instrumento para a glória do Senhor. Nós estamos vivendo um mundo difícil, um mundo de pessimismo, em que o mundo da igreja tem sido positivista. É o período onde temos consultores de otimismo dentro das nossas igrejas. Isso não funciona. O que Deus quer é que sejamos cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós vamos dizer aos que nos cercam, aos que estão ao nosso redor: o Deus que age na minha vida vai agir na sua vida. Você não será derrotado. Tua família não vai sucumbir. Teu esposo não será levado pela droga, pela bebida, porque Deus vai agir. O Espírito de Deus está em minha vida.
Teus filhos não vão sucumbir, porque o Espírito de Deus está agindo. Você será sal e luz. Eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a se levantar nesta noite e tomar um passo de aliança, assim como Salomão, como terminou o templo, e Deus fez uma aliança com ele, dizendo: gostei da casa que você fez, e eu vou estar aqui. Nessa noite você está levantando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu quero fechar essa aliança. Eu não quero andar sem o poder do Teu Espírito Santo. Eu quero que o Espírito do Senhor me guie, dirija a minha vida como esposa, como filho, como marido, como irmão. E que o Espírito de Deus, mesmo que, como ouvimos no cântico, de que essa construção de Deus dói, mesmo que doa, eu vou ficar firme, para que eu seja vaso de honra para a glória do Senhor. Então levante sua mão e diga a Ele: Senhor, sopra Teu Espírito Santo sobre minha vida. Que Ele venha como foi naquele vale de ossos secos, e fez aqueles ossos reviver. Tudo que está seco em minha vida, que o Teu Espírito Santo venha trazer vida, venha trazer vida, venha trazer vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos deste mover, precisamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo para entender o poder da Tua palavra, para entender o poder do Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo para que nossos alvos e objetivos sejam os mesmos do Senhor. Pai, a partir de hoje, não quero andar pelas minhas vontades, não quero caminhar, Senhor, pelos prazeres da minha carne, mas eu quero, Senhor, ser guiado pelo Senhor. Recebe minha vida, Senhor, para ser selada pelo poder pentecostal. Que a plenitude do Espírito venha sobre mim, não em quantidade, mas sobre todas as minhas necessidades para servir ao Senhor. E, ó Deus, que o meu mover, o meu caminhar, seja para a Tua glória. Que a minha vida seja para glorificar o Teu nome. Em tudo que eu faça, como pai, como esposo, como mãe, como esposa, como, ó Pai, empregado, como patrão, tudo que eu faça para a Tua glória. Sopra, 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 Senhor, o Espírito Santo sobre minha vida, em nome de Jesus. Amado, eu quero encerrar